Medcoffers, meus queridos, a gente falou de anatomia, de hérnia inguinal, hérnia femoral, hérnia umbilical. Agora vamos falar de hérnia incisional, que é um tema um pouco mais específico. Várias escolas gostam desse tema. E a gente vai aprender de uma vez por todas para não errar mais. O que é hérnia incisional? É uma hérnia, lembra do que é hérnia, em local de cirurgia prévia. O paciente fez uma cirurgia, ele tem um fator de risco já, uma fraqueza da parede, porque não vai cicatrizar 100%. Ou seja, ele já tem um fator de risco. E se sair uma hérnia ali, é uma hérnia numa cirurgia prévia, uma hérnia incisional. Quais os principais fatores de risco? Por que aparece hérnia incisional? Dois motivos. Ou uma falha de técnica operatória, foi uma urgência, suturei errado, fiz muita tensão, não deu os pontos certos. Ou, geralmente tem os dois, ou o paciente tem os fatores de risco de hérnia. Lembra, eu já falei, fraqueza de parede, aumento de pressão intraabdominal. É um paciente idoso, com câncer, com diabetes, imunossuprimido, fez uma cirurgia de urgência. Vai virar uma hérnia incisional. Porque ele tem tudo isso aqui e às vezes isso aqui. Hérnia incisional. Olha que interessante esses dados epidemiológicos. Até 20% das hérnias de parede abdominal, umbilical, inguinal, femoral, 20% é incisional, é muito. Tá? E 11% de cirurgias abdominais feitas no país são com hérnias incisionais. É mais comum em mulher. E o principal fator de risco é a infecção do sítio cirúrgico. É o principal fator, porque é uma fraqueza da parede muito proeminente, vamos dizer assim, né? Todos os outros fatores que a gente já comentou também. E o diagnóstico, manejo, complicação, segue o padrão das outras aulas. Como eu faço o diagnóstico? Exame físico. Quando eu vou fazer exame de imagem? Dúvida diagnóstica, complicações. Como eu vou manejar? É cirúrgico o tratamento. Quais complicações? Pode encarcerar, pode estrangular, é a mesma coisa. Então não vou ficar me repetindo aqui. A gente vai ver os detalhes. Quais são os detalhes das hérnias incisionais? A gente precisa uniformizar as discussões, condutas. A Sociedade de Hérnia falou, vamos classificar as hérnias incisionais, porque existem muitos tipos, muitos variáveis, e o tratamento vai mudar. É uma patologia que é muito discutível, varia muito. E aí, como a gente tentou uniformizar isso para relacionar com o prognóstico? Com a classificação europeia da Sociedade de Hérnias, que é a classificação M1, 2, 3, 4, 5, M de localização e W de tamanho. O que é isso? M de linha média, L de lateral, então ML, né, a localização. A hérnia incisional pode ser subxifoidea, epigástrica, umbilical, infraumbilical, suprapúbica. Depende da cirurgia que o doente fez. Ou ela pode ser M1 a 5. Às vezes o paciente fez uma laparotomia por trauma e tem hérnia em tudo. M1 a M5. Ou lateral, subcostal direita de vesícula, nefrectomia. Enfim, L1 subcostal, L2 flanco, L3 ilíaco, L4 lombar. Uma incisão de nefrectomia é uma L4. Mediana M1 a M5. E o W, o que é o W? O W, White, o W é o diâmetro. Quanto maior essa hérnia, pior o prognóstico, óbvio. Mas qual o diâmetro, né? O diâmetro transversal ou o diâmetro longitudinal? O diâmetro que importa que eu vou medir é o transversal à hérnia, as linhas de força. Por exemplo, uma hérnia na linha média, a parede fecha assim, né? Os músculos estão assim. Se essa hérnia tiver um diâmetro assim de 10 centímetros, ferrou, é uma hérnia gigante. Agora, se tiver 20 centímetros assim e 1 centímetro assim, que não existe, mas enfim, aí é fácil fechar, né? Porque você vai fechar contra as linhas de força. Ou seja, o diâmetro transversal é o que importa. W1, 2 e 3. 0 a 4. 1 a 4, né? Porque tem que ter hérnia. 1 a 4. 4 a 10 maior que 10. E qual que é o tratamento? Cirúrgico, eletivo. Vou me programar, vou compensar o doente, fazer uma programação, preparar e fazer a cirurgia. Vou fazer uma hernioplastia incisional com tela. Controle clínico pré-operatório sempre para todo mundo. Agora, se for uma hérnia incisional simples, né? Uma hérnia única, pequena, W1, W2, não é uma hérnia gigante, não é domiciliado, o paciente está bem de saúde, asa 1, asa 2, beleza, vai lá, opera, põe a tela e acabou. Posso até fazer por vídeo. Qual que é o problema? O problema é quando não é assim, né? Ah, se encarcerou, estrangulou. É uma urgência, é a mesma coisa. E onde é que eu ponho a tela na hérnia incisional?
A tela na hernia incisional pode ir em vários lugares. A gente viu na inguinal, tem várias técnicas, cada tela vai num lugar. A gente viu na umbilical, pode ser onlay e pré-peritoneal. Na incisional também, dependendo da onde é a hérnia. Mas olha só, na hernia incisional eu posso pôr a tela pré-aponeurótica. Lembra da anatomia. Pele, subcutâneo, carpa, aponeuroses. A linha média, hernia incisional a linha média. Onde eu posso pôr a tela? Em cima da aponeurose, pré-aponeurótica. Posso pôr acima do peritônio, abaixo do músculo das aponeuroses, pré-peritoneal. Posso pôr dentro da barriga, intraperitoneal, muito pouco usada. Ou intermuscular, em ponte. Posso fazer tudo isso. Olha só, a pré-aponeurótica onlay é acima da aponeurose. Então eu vou reduzir a hérnia, vou fechar a aponeurose e pôr uma tela onlay, acima da aponeurose dos retos, né, lá anterior. É a mais utilizada, é mais simples de fazer, mais fácil, fica legal. Ela pode dar mais complicações? Pode, às vezes traz um pouquinho mais de seroma, hematoma, mas é uma complicação que eu dreno, que eu limpo e fica tudo bem. Então a pré-aponeurótica é a mais usada. Para as hérnias incisionais de linha média grandes, hérnias gigantes, a gente usa onlay. A pré-peritoneal, sublay, é acima do peritônio, é abaixo de tudo, como se fosse um tap-tap lá na inguinal, né? É só acima do peritônio. Ela é muito usada, principalmente nos Estados Unidos, em hérnias não tão grandes, a gente gosta da pré-peritoneal. Ela é boa, muito boa e dá menos complicações. O problema é que quando ela complica, são complicações mais graves, porque a tela está lá embaixo, né? Pode sangrar, pode fazer abscesso, eu vou ter que reoperar. A pré-peritoneal é boa quando? Quando tem hérnias perto de proeminências ósseas. Uma M5, uma M1, uma subcostal. Eu não consigo pôr a tela em cima da aponeurose porque tem osso. Aí eu vou pôr ela lá por baixo. Tá? Uma hérnia lateral, por exemplo, eu ponho ela abaixo dos músculos para entrar por trás da costela e ficar mais fixo. E às vezes eu ponho outra por cima, faço até um sanduíche. Ok? Caso contrário, onlay. E as outras? A underlay intraperitoneal é na cavidade, abaixo do peritônio. Quase ninguém usa, porque é uma tela que tem que ser antiaderente, não pode se encostar em alça, pode complicar, mas vai encostar, não é mais usado. E a inlay intermuscular, a gente vai pôr na mesma camada da aponeurose ou fixar nos músculos. A gente usa quando? Quando não tem mais o que fazer, quando tem que fazer uma tela em ponte, porque os músculos não chegam mais. Você não consegue juntar todos os músculos, paciente muito grave, com uma destruição da parede. Aí ela vai ficar entre os músculos ali em ponte, alguma coisa assim. Agora, olha só, vamos seguir aqui a aula. E olha essa imagem, o que está acontecendo aqui. É meio assustador, né? Isso aqui é uma hérnia incisional gigante. Olha o tamanho da hérnia M4, M5, né? W3, com certeza. Olha o tamanho dessa hérnia. Olha o tamanho disso. E o que ele está fazendo com um trocáter, né? Um vídeo? Isso aqui é uma hérnia incisional complexa. O que é uma hérnia incisional complexa? Ou uma hérnia incisional gigante? É uma hérnia que tem alguns fatores para você chamar ela assim. Antigamente era só hérnia incisional gigante, é o W3, um diâmetro maior que 10. Mas não é só isso. Uma hérnia incisional complexa é uma hérnia cronicamente habitada, domiciliada, aquela hérnia que a barriga já está para fora, não tem mais barriga. Isso, vou repetir, ó, uma hérnia domiciliada ou com perda de domicílio, né? O que é a perda de domicílio? É quando a hérnia sai para fora da barriga, ela não volta mais. Ela está morando ali. É uma hérnia perde o domicílio, não existe mais barriga. Isso é diferente de encarceramento e estrangulamento. Encarceramento é quando sai para fora agudo e fica preso, fica doendo. Estrangulamento é quando começa a morrer as coisas. Ela não mora ali para sempre. Agora aquela hérnia que está morando lá, a musculatura já atrofiou tudo, não existe mais barriga, é uma hérnia com perda de domicílio. Nem importa o diâmetro, vai ser maior que 10, né? Mas não importa, é uma hérnia complexa. Uma hérnia com W3 é gigante, é complexa. Uma hérnia, entenda isso, um volume da hérnia, muita hérnia lá dentro, o saco herniário tem 1,5 litro de volume e a barriga tem 2 litros, ou seja, tem quase uma barriga inteira na hérnia. Isso é uma hérnia com volume VH, volume da hérnia, sobre o volume da cavidade, uma relação muito maior que 25%. É uma hérnia complexa. Acima de 15% dessa relação, volume da hérnia com volume da cavidade, já é uma hérnia complexa. Isso por tomografia, tá? Uma hérnia ulcerada, infectada, um paciente asa 4, é uma hérnia complexa.
complexa. Por quê? Porque o tratamento vai ser complexo. Isso que você tem que entender. Tá? Você tem que entender que o W3, diâmetro maior que 10, é grave. Você tem que entender que quando a hérnia tem um volume maior do que 15 a 25% da relação com o volume da cavidade, é uma hérnia gigante. Mas você tem que entender que tem vários tipos de hérnias complexas. As hérnias incisionais complexas são até 10% das hérnias incisionais. Geralmente pacientes com fatores de risco persistentes. É aquele paciente obeso, desnutrido, que operou 20 vezes e não se cuida. E o que acontece? A hérnia vai saindo. Aumenta a pressão intraabdominal, a fraqueza é mais fraca. O peso da hérnia aumenta. E aí isso piora a fraqueza, esgarça os músculos, aumenta a pressão, tração e a hérnia vai aumentando. Ela não reduz, né? É domiciliada, não volta. E aí o tratamento é complexo, é um tratamento longo, de alto risco. Não podemos menosprezar isso aqui. E como a gente faz? Como a gente maneja essas hérnias? Primeira coisa é fazer uma avaliação inicial pormenorizada. Não vamos sair operando na urgência. Você vai fazer uma anamnese, antecedentes, ver todas as comorbidades, ver todas as cirurgias que ela fez, se já tem uma tela na barriga ou não. Vou ver o status performance do doente, ele vai aguentar uma cirurgia. Chamar o psicólogo, chamar o suporte de serviço social, ele vai precisar ter um suporte em casa, senão ele vai recidivar, vai complicar a cirurgia. Preciso ver se ele não tem outras doenças, preciso ver se ele tá apto. Completa a avaliação. Tá bom, vamos tentar operar. O que a gente vai fazer então? A gente vai fazer um pré-operatório, multidisciplinar, vai chamar todas as equipes para ajudar a conversar com esse doente, vou controlar as comorbidades, vou fazer uma tomografia. Por quê? Como é que eu sei que é W3? Como é que eu sei que o volume é de 15, 20%? O exame físico eu suspeito? Sim, mas eu preciso ter a tomografia. Sem a tomografia, eu não sei o que exatamente tem dentro da hérnia, eu não sei o volume da hérnia, eu não sei outras doenças que o doente tem. Hérnias incisionais complexas precisam de tomografia. Vou fazer screening para outras doenças. Se o paciente tiver colelitíase, eu tenho que tirar a vesícula. Imagina se eu opero uma hérnia dessa, põe uma tela gigante, 2 meses depois, colecistite aguda. Tem que operar. Né? Ou a mesma coisa, um tumor de cólon, tem que reoperar. Um miomatose uterina, já tira o útero, já tira o cólon. Outra coisa importantíssima, que é protocolo, atualmente já é definido. Não se opera paciente obeso com hérnia incisional. Vai morrer por TEP, síndrome compartimental, infarto, ou vai recidivar. Paciente obeso precisa emagrecer. Existe um protocolo em que você faz sleeve, gastrectomia por videolaparoscopia no obeso, sleeve em manga, né? Para o paciente perder peso e poder operar a hérnia. Não faz Y de Roux porque é muito mais agressivo e definitivo. O sleeve resolve. Vou internar antes, otimizar a nutrição, investigar, fazer os exames, fazer uma fisioterapia, um preparo. É bem complexo isso aqui. Tudo pronto, está apto à cirurgia, o anestesista liberou, a tomografia fez o screening, é gigante. E agora? Antes de operar, eu preciso fazer mais algumas coisas. Por quê? Imagina que o paciente está acostumado cronicamente a ter essa hérnia gigante lá para fora. Ele está acostumado com essa pressão, com esse peso, o corpo dele. E aí de um dia para o outro você vai pegar e fechar tudo e pôr para dentro. O que vai acontecer? Desequilíbrio na homeostase, ele vai fazer síndrome compartimental, distúrbios e vai falecer. E eu às vezes nem consigo pôr para dentro e fechar. Então, além de tudo isso que a gente falou que precisa fazer, outras técnicas que a gente faz para poder operar e conseguir pôr a hérnia para dentro. Quais são elas? As duas principais, o pneumo peritônio progressivo e a injeção de botox. O que é o pneumo peritônio progressivo? Eu vou passar um Tencoff no hipocôndrio direito, tá? A gente faz por videolaparoscopia, olha lá e põe o Tencoff em cima do fígado. Alguns lugares fazem sem a laparoscopia, tudo bem. E aí todo dia eu vou insuflar gás. E aí o abdômen do doente, eu vou fazer uma laparoscopia, né? Vai distender. O gás é o gás carbônico, que nem se fosse um vídeo. Vou insuflar gás hoje. Ele vai ser um pouco absorvido, o corpo vai se acostumar. No dia seguinte eu insuflo mais. Começo com 500 ml e vou subindo. 500, 1000, 1500. Até quanto? Até o volume da hérnia. Então a hérnia tinha 1,5 litro. Então eu vou insuflar 1,5 litro de gás carbônico. Isso aí vai fazer o quê? Distender a barriga, dar uma complacência para o doente, testar se ele aguenta que a hérnia volte. Durante esse procedimento, uma semana, 14 dias, que ele vai ficar fazendo o pneumo peritônio progressivo, eu tenho que fazer analgesia antiemético, porque incomoda. E o Botox? Botox o que é? Botox é você injetar Botox na musculatura lateral, no oblíquo externo, interno, transverso até,
no reto também se quiser, porque esse Botox vai relaxar os músculos e aí eles vão conseguir chegar mais para o meio, facilitar o fechamento depois, porque eles vão estar mais relaxados. A musculatura no paciente com hernia incisional crônica complexa, ela fica atrofiada. Vocês viram na tomografia, eu vou mostrar aqui também, ela fica atrofiada, o Botox vai dar uma relaxada. E o Botox geralmente precisa ficar fazendo várias semanas, né, no pré-op, não adianta fazer um dia antes. Mesma coisa a bariátrica, né? Ah não, faz a bariátrica e corrige a hérnia no mesmo dia. Claro que não, tem que emagrecer, a bariátrica é para ele emagrecer. Pneu peritônio, 7 a 14 dias, Botox, algumas semanas. Tudo pronto, tudo maravilhoso, fiz o pneu, fiz o Botox, estou pronto para operar. O que eu faço na cirurgia? Olha só quanta coisa tem que ser feita. Esses são os principais passos. Então, eu vou começar minha cirurgia. Olha só, precisa de UTI, anestesista, invadir, fazer um belo preparo. Porque no pós-operatório tem alto risco de complicações. Tudo pronto. Comecei. Primeiro passo, abrir, né? Higiene da parede abdominal, reduzir o saco herniário, dissecar, achar os planos. Abrir a barriga, aí eu vou tratar a cavidade abdominal, põe a hérnia para dentro, tira a vesícula se precisar, tira o apêndice. Depois disso eu vou restaurar o continente, eu vou fechar os planos, fechar a parede por tela e aí tratar a pele subcutânea. Olha só, vesícula e apêndice, eu tiro? Tiro. Vesícula eu tiro quando tem cálculo, para não ter colecistite aguda. Se não tiver cálculo eu não mexo. Apêndice é muito discutível, tá? Não é obrigatório tirar. Em geral, quem tem apêndice vai fazer uma hérnia desse tamanho, se tira o apêndice para não ter apendicite aguda. Isso é o programado, tá? Tratar a cavidade abdominal e tratar o que mais tiver. Restaurar o continente, pôr a tela. Olha que maravilha a fotinho. Dissequei tudo, fechei com a tela. Ok, até aí tudo bem. Mas começam a perguntar coisas mais avançadas para vocês. Eles querem saber mais coisas. E se eu não conseguir fechar? Né? Eu abro a hérnia, disseco os planos, acho as aponeuroses, tiro o saco, reduzo, tiro o que tem dentro da barriga, agora eu quero fechar. Não fecha. O primeiro passo é tentar fechar. Então a primeira opção é dissecar a aponeurose anterior, dissecar os planos, fechar, juntar uma na outra. Não fecha. O que eu posso fazer? Próximo passo. Incisão relaxadora de Gibson. Você está vendo na foto ali, ó, a aponeurose do reto, a aponeurose lateral e no meio tem umas aberturas na aponeurose. Eu abri a aponeurose, soltei ela e expus o reto abdominal. Aí a aponeurose ela expande, mas tem um limite, vai expandir muito mais. Você consegue fechar o meio. Ah, mas vai ficar fraco o lugar da aponeurose. Vai, mas você vai pôr uma tela fechando tudo, então essa tela segura. Fiz incisão relaxadora, não fechou, mesmo assim. Eu posso fazer a técnica de Chevrel. Chevrel é essa aponeurose que eu relaxei aqui do meio que sobrou, eu vou soltar ela e virar ela assim. Vai virar um flap. Chevrel. Não resolveu o Chevrel. Aí existem técnicas avançadas. Cada serviço faz uma coisa. Existem 3 principais. Não tem exatamente qual é a melhor. Depende de onde você está fazendo prova. Você pode separar componente, você pode usar o saco herniário para fechar. Ó, não fechou a aponeurose, a incisão relaxadora não resolveu, eu não ressequei todo o meu saco, eu uso o saco herniário. O saco herniário é um espessamento do peritônio crônico, que foi ali onde a hérnia se formou. Pego o meu saco herniário e uso para fechar também, um por cima do outro, ponho a tela por cima. Isso se chama Alcinolase, é um brasileiro que inventou. A gente usa bastante em hérnias gigantes que não fecham para outro jeito. Coisas novas que estão aparecendo aí, que tem gente que gosta, a separação de componentes. O que é a separação de componentes? É eu soltar a musculatura lateral da parede do abdômen, Ramírez anterior, então eu solto ali o oblíquo externo, lá de trás, para ele vir para frente. Ou posterior, eu solto o transverso por dentro, um TAR, né, um Transversus Abdominal Release, solto o transverso da incisão e ele vem por dentro. Isso aí fecha. Tá? Ah, mas aí vai ficar fraco, você tirou o músculo da inserção, ele vai ficar solto. Sim, aí você vai pôr uma tela gigante, fixada e bem presa em tudo, que a tela é o novo ligamento do músculo. Tá? E outra opção é a víscero-redução. Mas a víscero-redução é tirar a víscera que realmente importa na barriga. Então você vai tirar o cólon direito. Ou o paciente tem um pólipo no sigmoide, tira o sigmoide. Tem um útero miomatoso, tira o útero.
A vesícula e o apêndice não contam para viscerorredução, porque é muito irrelevante o tamanho. Eles contam para a prevenção das doenças. Viscerorredução é cólon, epíplon, aumento, coisa grande. Olha só aqui, ó, a técnica de Ramírez. Tá vendo a hérnia, tá vendo o reto e os músculos laterais? Lembra da anatomia? E o que que você faz? Você corta aqui, ó, a aponeurose anterior e anterior ali do reto também. Você corta as aponeuroses como se fosse uma incisão relaxadora, mas você corta tudo e isso aí vai para frente. E a do outro lado ali, o desenho do outro lado, é a TAR, é o transverso. Você vai lá por dentro, olha a fotinha, ele vai lá por dentro, lá atrás, corta o transverso e traz ele para frente. Alguma dessas coisas tem que resolver, tá? E aí você vai fechar e pôr a tela. Se nada disso fechou, talvez não devesse ter operado o doente. Você não se programou bem, porque não existe outra opção. A outra opção é uma tela em ponte sobre as vísceras, sobre a gordura e fazer uma peritoneostomia. Isso não existe. Você vai ter que dar um jeito de fechar, tá? E vai fazer tela, geralmente onlay, com PDS ou Vicryl, fio absorvível de longa duração. Porque se você deixa um fio inabsorvível ali, ele vai fazer sinus crônico na tela. E aí, para completar, você faz a higiene do subcutâneo, né? Tira o excesso de pele, uma dermolipectomia higiênica. Não é estética, não é plástica. Mas você não vai deixar toda aquela gordura sobressalente da hérnia lá, porque aí vai infectar, vai fazer seroma. Você tem que fazer uma dermolipectomia higiênica e drenar muito bem o subcutâneo. E drenar com drenos de sucção, para tratar o seroma. Tá? Se quiser, você pode sim chamar a cirurgia plástica para te ajudar nessa dermolipectomia. A gente chama às vezes. Eles têm experiência com uma dermolipectomia higiênica que fica melhor, tá? E lembra dos drenos. A gente sempre põe dreno no subcutâneo. Dreno entre a tela e o subcutâneo para tratar seroma. Esse dreno vai aspirar o seroma, impedir que ali não fique coleção para cicatrizar melhor. É um dreno de sucção ativa que trata o seroma. Por quê? Por que precisa pôr dreno nessas hérnias gigantes? Porque o descolamento foi muito grande, né? Olha só, cadê? Olha, você abriu todo o subcutâneo, abriu o doente no meio. Você vai grudar isso de volta e vai sair muita linfa, muita secreção, vira um seroma. Então você deixa os drenos aí para tratar esse seroma e o subcutâneo poder grudar na tela e na aponeurose. E aí você se comunicar um com o outro e cicatrizar bem isso aí. Lembra do nosso casinho? E olha só que interessante, esse paciente nem era incisional, porque ele não tinha cirurgia prévia. Mas era uma hérnia gigante, obeso, encarceramento agudo, complicada. Não vai ser fácil isso aqui. A gente fez a tomografia, a gente já viu lá que tinha alça fina, alça grossa, e a gente operou. Laparotomia, tratou o saco, reduziu, viu o defeito, fechou, fez incisão relaxadora. Tá? E o pós-operatório dessas hérnias gigantes? Precisa ser em UTI, precisa estar entubado e curarizado e ficar medindo a pia de horário. Olha que interessante. Por que tudo isso? Para evitar síndrome compartimental. O paciente que vai ser operado de hérnia incisional gigante, lembra, né, da pressão, está bem acostumado? O que eu preciso fazer no pré-operatório sempre também? Medir a pia de horário. No pré-imediato, né? Ah, entubou. Beleza, vamos começar? Vamos. Passa a sonda vesical, mede a pressão intraabdominal, seu basal. Você vai operando e vai medindo. Se depois que você reduzir a hérnia, a pressão intraabdominal subir muito, opa, ele vai ter síndrome compartimental, preciso fazer alguma coisa. Viscerorredução, incisão relaxadora. Como é que eu sei, né, no intraoperatório, quando avançar? Fechei, tá ótimo. Não fechei, faço relaxadora. São duas coisas. A primeira é se fecha, né? Se não fecha, tem que fazer relaxadora, chevrel, separação de componentes. Mas a segunda, às vezes, fecha. Só que fecha muito tenso. E você vê a pia e tá lá 30. Vai ter que fazer relaxadora. Ah, continua muito alta. Será que tá bem monitorizado, não sei o que lá? Tá, então a pia não pode ficar alta. Tá? Vai precisar de fisioterapia, motora respiratória, ficar avaliando o doente na UTI por alguns dias e sempre usar cinta. A cinta ajuda muito porque ela diminui a chance de evoluir com seroma, porque ela aperta mais os tecidos para cicatrizar, deixa o paciente mais confiante em fazer as coisas, né? Ele precisa levantar, precisa andar, ela segura a contenção, diminui a pressão ali. Tem que usar cinta. Quais são as complicações potenciais? Seroma, fica saindo secreção, já falei, né, sobre os drenos, o que acontece ali, tem secreção muito linfa, muito líquido.
O que você vai fazer? Deixar o dreno. Ah, mas se não tem dreno, ou saiu o dreno e ainda tem seroma. Você pode drenar por punção ou abrir um pontinho, tá? O seroma não dá sintoma sistêmico, não tem grandes complicações, aí você não vai fazer nada. Além de drenar e limpar e esperar. Beleza, tá? Qual outra complicação? Hematoma. Coleciona hematoma, fica roxa a pele. É a mesma história. Tá muito grande o hematoma, tá sangrando, tem que drenar, lavar. Caso contrário, vai ser reabsorvido. Lembra de fazer hemostasia, né? Para não ter hematoma. E agora, a eventração e visceração? A gente vai ter aula de pós-operatório, tá? Com muitos detalhes. Eu tô só lembrando da hernia incisional aqui. É raro o paciente ter eventração e visceração em pós-op de hernioplastia incisional com tela, né? Porque você fechou bem, pôs tela, essa complicação é muito rara. Provavelmente se tiver na fase aguda é porque você fez alguma coisa errada, tá? E a recidiva? É o meu raciocínio, a recidiva a longo prazo ele pode ter, porque fatores de risco persistentes, cirurgia não bem feita, ele vai ter recidiva. Tá, olha só, mais um detalhezinho. Isso aqui é o último detalhe que dá muita treta, tá? Eu pus uma tela. E agora, quando eu tiro a tela, quando eu não tiro a tela, o que que eu faço? Já caiu, questão, já pedimos recurso. É uma briga eterna, tá? Porque nem os especialistas sabem. Mas eles gostam de perguntar na prova. Qual que é o raciocínio para você conseguir responder? Você tem que fazer 3 diferenciações. A primeira é infecção de ferida ou infecção crônica da tela? Porque às vezes os pacientes submetidos a hernioplasties incisionais ou qualquer outra cirurgia pode ter infecção de ferida operatória, né? Pus, hiperemia, dor, um abscesso local ali, uma infecção superficial ou profunda, né? Paciente que tem fatores de risco, enfim, vai ter aula do perioperatório. Se ele tem uma infecção de ferida operatória superficial, eu vou tratar a infecção de ferida operatória, abrir os pontos, limpar, deixa a tela lá, ela vai ser coaptada. Agora, se ele tem uma infecção de ferida operatória profunda, eu vou ter que drenar e fazer antibiótico. Deixa a tela lá. Mas, se ele tiver sintomas sistêmicos, sepse, febre alta, taquicardia, choque séptico, eu vou ter que reoperar e tirar a tela. Tem lugar que não tira. Eu não tiro. O HC às vezes não tira. Tem médicos especialistas por aí que não tiram a tela. Você faz vácuo, você lava, você faz internação com antibiótico, é muito avançado. Tem infecção superficial de ferida operatória, trata a infecção, deixa a tela. Tem infecção profunda com acometimento sistêmico, tira a tela. Agora, é diferente de uma crônica. Isso é agudo, 7 dias depois, uma semana depois, 15 dias depois da cirurgia. Agora, a crônica, o que é infecção crônica de tela? É aquele paciente que já fez 1000 cirurgias, na última cirurgia corrigiu uma hernia e pôs uma tela, só que aí ele está evoluindo com um sinus. O sinus crônico é um corpo estranho causando infecção. Um sinus crônico. Então, toda vez, cada mês, ele tem saída de secreção purulenta e uma ferida na pele, ou você está vendo a tela ali para fora, ou um pontinho para fora, aí você dá antibiótico e limpa, melhora. Aí volta a sair secreção. Melhora, volta a sair secreção. O que é isso? Isso é uma infecção crônica da tela. A tela não foi bem coaptada, não ficou boa. Pegou a infecção, perdeu a tela. Aí eu vou ter que internar, dar antibiótico, fazer exames e reoperar para tirar essa tela, lavar bem, já com antibióticos fazendo efeito, e vou pôr outra tela. Aqui eu ponho outra tela. Aqui, quando eu preciso tirar a tela, talvez não ponha outra tela. Difícil, né? Vai ter que treinar com questão ou ouvir tudo eu falando tudo de novo. Olha só como cai na prova. Não cai tão difícil assim, salvo raríssimas exceções. Mas, aqui no Medcoff você vai ter as exceções também, porque você não erra nenhuma questão. 52 anos, mulher, volumoso abaulamento, 8 anos. Foi aumentando, habitado e pendente. É uma hernia incisional gigante. Hipertensa, obesa, beleza. Não sei o tamanho. Fez tomografia, claro, avaliação do tamanho das complicações, programação cirúrgica. O volume era de 37%. É realmente muito gigante. Mas olha as perguntas. Eu vou manter peritoneuostomia no pós-operatório para não ter síndrome compartimental. Fazer em forma estagiada. Não, peritoneuostomia não tem indicação disso aqui, pelo amor de Deus. Se você acha que vai precisar de peritoneuostomia, você não opera. Vou fazer cirurgia bariátrica no mesmo momento. Perfeito, ela vai perder os 30 quilos em 10 segundos até eu corrigir a hérnia. Dentre as estratégias pré-operatórias, eu posso fazer pneuperitônio. Eu vou usar tela de polipropileno, quando não é possível aproximar a aponeurose, intraperitoneal. Não, não é intraperitoneal, é pré-peritoneal ou onlay ou em ponte.
Olha só como as questões não são tão difíceis, quando você entende todo o conceito de hernia incisional. Qual que é a mensagem final da aula aqui? Hernia incisional é uma doença sistêmica. O paciente tem múltiplos fatores de risco. Obeso, diabético, hipertenso, operou muitas vezes, tabagista. É uma doença sistêmica. Não adianta eu só pensar na hernia e pôr a hernia para dentro. Vai voltar. Eu preciso combater os fatores de risco, fazer um bom pré-operatório, mudar a vida do doente. Porque depois de operar, ele precisa continuar com essa vida mudada. Senão volta tudo. Aí eu vou fazer a hernioplastia com tela. As gigantes tem que fazer toda aquela farolada. Preparo pré-operatório, pneu peritônio, botox, cirurgias, separações, tudo que a gente discutiu para melhorar o resultado, que é o nosso objetivo final. O que mais cai? Cai classificação, é uma hérnia gigante ou não? Onde está essa hérnia? E cai essas estratégias, pneu peritônio, progressivo, botox, risco de síndrome compartimental, então o que eu preciso fazer? E diagnóstico às vezes cai também. Meus queridos, hernia incisional é isso. Falei tudo que tinha para falar. Falamos tudo de hérnias, faltam alguns detalhes de bônus e outros detalhezinhos de prova que caem sobre hérnias e parede abdominal. Vamos seguir forte nesse módulo, que é um módulo muito legal, um assunto muito interessante. Muito obrigado. Vamos com tudo.